Olá, como está você? Qual tem sido a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo? Deus tem uma palavra para os nossos corações e essa palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29, que diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Vamos meditar sobre o tema No caminho com Jesus. Este versículo se encontra numa narrativa do evangelista Lucas, que fala de dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tão concentrados entre si, conversando sobre a morte e o sepultamento de Jesus, era o terceiro dia, e eles não percebem quando o próprio Jesus se aproxima deles e começa a caminhar junto com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados e eles não conheceram que era Jesus. E aí eles foram caminhando e quando chegaram na aldeia, que eles iam ficar, Jesus fez com que ia para mais adiante e eles constrangem então Jesus e convida Jesus para ficar com eles, porque o dia já era tarde, a noite já havia chegado e Jesus então bondosamente entra com eles para ficar na casa e ali diante de uma mesa, no momento do partir do pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus, mas naquele exato momento Jesus desaparece e eles então perguntam entre si: olha, não ardia os nossos corações no momento em que ele explicava a palavra no caminho da aldeia, quando estávamos vindo? E naquela mesma hora, no mesmo momento, os dois se levantam e voltam para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, encontram ali os discípulos reunidos, dizendo: ele ressuscitou, verdadeiramente Jesus ressuscitou. E nesse momento, então, eles contam o que havia acontecido com eles no caminho de Emaús. Então, ao invés de o caminho de Emaús, nós vamos falar sobre no caminho com Jesus, porque vamos aplicar esta passagem na vida dos dois discípulos na nossa vida, aqui nesse mundo, na nossa trajetória, na nossa caminhada aqui nesse mundo. E qual tem sido a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, no caminho com Jesus, precisamos reconhecer a presença do Senhor Jesus conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes nós estamos tão concentrados nos acontecimentos do momento em que nós estamos vivendo e nós não percebemos que Jesus está conosco, que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está especialmente naquele momento mais difícil que nós estamos vivendo. O texto nos fala que Jesus se aproxima deles e começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados. Muitas vezes nós conhecemos muito da história de Jesus, nós conversamos muito sobre a história de Jesus, conversamos sobre as profecias, sobre o cumprimento dessas profecias, estamos tão concentrados e não desfrutamos da presença maravilhosa desse divino companheiro que é Jesus em nossas vidas. Mas em segundo lugar, no caminho com Jesus não há motivo para tristeza. Jesus então se aproxima deles e disse, versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Ora, eles estavam tristes porque eles estavam decepcionados, porque Jesus, que poderia ser o remidor de Israel, homem poderoso, profeta poderoso em palavras, havia sido morto. Quando, na verdade, Jesus havia ressuscitado, estava ali diante deles. Então não era motivo para eles estarem tristes. Quantas vezes que nós também estamos tristes sem um motivo, porque quem tem Jesus na sua vida não precisa estar triste. A Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, seja qual for a circunstância, se Jesus está conosco, se no caminho Jesus está indo conosco, não há espaço para a tristeza, e sim para a alegria. E finalmente, no caminho com Jesus,
há uma missão para se cumprir. Veja bem, no momento que eles viram que era Jesus, eles então se levantam, voltam para Jerusalém, naquele mesmo momento, e lá eles encontram os discípulos, eles contam para os discípulos o que havia acontecido com eles. Agora sim, agora estavam no caminho certo, agora eles estavam cumprindo a missão, que era serem testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus nos deixou aqui. Ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não podemos jamais negligenciar a nossa missão como verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus, nós não podemos vê-lo nesse momento aqui, mas Ele está presente conosco e Ele está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual tem sido a sua experiência com o Senhor Jesus? Nessa caminhada com Jesus, você tem desfrutado da comunhão, da presença do Senhor Jesus? Você tem cumprido a sua missão? Que Deus nos abençoe, pensa nisso e tenha uma linda noite abençoada por Deus. Amém.